Alô? Alô, amigos do meu Instagram. Estou eu aqui mais uma vez atacando nessa rede social chamada Instagram para o quê? Para te influenciar e também me expor um pouquinho, porque faz parte da nossa vida, né? Você já sentiu que na sua vida você foi julgado ou você sofreu algum tipo de preconceito quando descobriram quem era a sua família? Isso pode ser positivo ou isso pode ser negativo. Por exemplo, se o seu pai, ou a sua mãe, ou seu avô, a sua avó ocupou um alto lugar na sociedade, um lugar de autoridade, e alguém descobre, alguém pode agir assim: "Ah, meu Deus! Você é filho do presidente da república? Eu não acredito! Vamos ser melhores amigos agora! Yeah!" Ou também pode acontecer ao contrário. "Ah, o seu pai tem essa determinada profissão que eu não vou falar para não ser preconceituosa aqui. Hum, tadinho de você, você deve passar muita fome, né?" Tem pessoas que têm, né, esse meio que preconceito de que se você vem de uma família com alto prestígio na sociedade, você tem tudo para dar certo. Mas se a sua família passa por algumas dificuldades financeiras, será que você vai conseguir alcançar tudo aquilo que você quer na sua vida? Será, gente, que a nossa vida é assim? Será que quem é a nossa família determina quem nós somos? E eu quero deixar bem claro, eu não tô tirando a importância da família, eu não tô excluindo o quanto é importante você investir na sua família, você investir nos seus filhos, você investir no seu casamento, você se dedicar a ter uma boa família e prover um bom ambiente familiar para o desenvolvimento do seu esposo, da sua esposa, do seu companheiro, do seu filho, dos seus irmãos. Não, não tô tirando nada disso. Eu só tô dizendo que na vida real, às vezes, acontecem coisas da nossa família que nós não gostaríamos que acontecessem. Mas elas acontecem. E aí, nós vamos deixar que isso nos destrua? Sabe, nós não escolhemos a família em quem nós nascemos, mas nós podemos escolher quem nós vamos ser. E eu gostaria de falar com você sobre um homem chamado Jefté. A Bíblia diz em Juízes, capítulo 11, versículo 1, que Jefté era um gileadita, ou seja, ele era da cidade de Gileade. Ele era um homem valoroso, porém, filho de uma prostituta. Cara, esse porém, eu acho que mata qualquer pessoa, sabe? Poxa, esse cara é um cara legal, mas, nossa, olha a família dele, toda desestruturada, nossa, tudo errado. Ai, tadinho, que dó, sabe? Esse sentimento de piedade que eu acho que ninguém gosta de que as pessoas sintam pena de você. E Jefté, ele passava por essa situação. Jefté, ele era filho de um homem, que ele era casado, ele tinha a família oficial dele, mas ele tinha tido vamos dizer assim, um relacionamento fora do casamento com uma mulher que trabalhava no ramo do entretenimento, e essa era a mãe de Jefté. E eu acho curioso que a Bíblia diz que os irmãos de Jefté rejeitam Jefté e falam: "Olha, tudo bem, você é filho do nosso pai, mas você não é filho da nossa mãe, quer saber? Vai embora daqui, você não tem parte da nossa herança." Ainda que ele fosse filho, sim, do pai dele, tivesse direito, sim, à herança. Mas Jefté, ele é expulso. E a Bíblia diz que Jefté se reúne com outros homens que também eram levianos. E levianos são o quê? Pessoas que tomam decisões de maneira apressada, sem pensar. Muitas vezes porque Jefté viveu naquela realidade de não ter uma referência paterna nem materna perto dele. E aí a Bíblia diz que Jefté, ele era líder por natureza. Então, alguns homens vão e se reúnem a ele. E ele acaba se tornando um grande líder ali na região para onde ele fugiu. E eu acho curioso que, logo depois, o povo da cidade dos irmãos dele, os irmãos que tinham expulsado ele, começam a ser atacados. A cidade dos irmãos dele começa a ser atacada. E aí os líderes da cidade vão chamar quem para guerrear? Vão chamar Jefté. E a Bíblia diz que Jefté volta, ele guerreia, ele vence os inimigos e ele reina em Israel por 6 anos. Porque ainda que Jefté fosse um filho fora do casamento, Jefté tinha sido escolhido por Deus para liderar. E o que eu fiquei pensando depois que, assim, fiquei refletindo sobre essa passagem, essa história, esse homem chamado Jefté, um homem que era líder de um grupo de homens que agiam de forma precipitada, mas que ao mesmo tempo era um homem que tinha liderança, era um homem que era um guerreiro, era um homem que tinha sido feito para governar. E ainda que ele tivesse sido
excluído, ainda que ele tivesse sido rejeitado pelos seus pais e pelos seus irmãos, Deus não o havia rejeitado. Deus havia já forjado um propósito para Jefté. Deus não se importava se ele era filho de uma prostituta ou se ele era filho de uma esposa legítima, sabe? Deus não se importa com isso. Deus não se importa com quem nós somos ou da onde nós viemos. Ele tem um propósito para a nossa vida e ele deseja se relacionar individualmente conosco. Você não é o erro dos seus pais. Você não é o erro dos seus avós. Você não é o erro das suas famílias. O que a sua família fez não determina quem você é. Eu fico pensando, quando Jesus veio até essa terra, em qual família ele veio? Ele poderia ter vindo de uma família de mestres religiosos. Ele poderia ter vindo numa família de reis. Ele poderia ter vindo de uma família de governadores, de dono de terra, de guerreiros, de comandantes, mas não. Quem era Maria antes de engravidar de Jesus? A Bíblia diz que ela era uma mulher segundo o coração de Deus, mas tá bom, qual era a profissão? Qual era a posição social dela na sociedade? Quem era José? José era um carpinteiro. Assim, pouco se sabe da família de Jesus, mas o que a gente sabe era que eram pessoas simples, eram pessoas normais, porque é isso que Deus faz. Deus pega pessoas simples, Deus pega pessoas normais, Deus pega pessoas que às vezes são rejeitadas pela sociedade para fazer grandes coisas. E é isso que eu gostaria que você entendesse nessa manhã, tarde, noite, madrugada, sei lá, que você está assistindo esse vídeo que eu vou postar aqui no meu Instagram. Você não é a sua família, você é quem Deus escolheu que você fosse. E eu gostaria de deixar um versículo para você. Jeremias 1,5 diz: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Por mais que você seja filho do seu pai e da sua mãe, por mais que essas duas pessoas tenham sido usadas para trazer você para essa realidade, para essa terra, quem te projetou, quem te criou, quem te deu seu temperamento, quem fez você, quem você é, foi Deus. Foi Deus que projetou o seu propósito. Você não precisa compensar algo que o seu pai ou a sua mãe fez. Você não precisa se revoltar contra o seu pai e a sua mãe para mostrar que você é melhor ou que você é pior do que eles. Cara, você não precisa disso. Você já é quem você é. Só existe uma pessoa com seu DNA na face da Terra. E eu tenho certeza de que, a partir de você, a sua geração pode ser transformada. Não permita que os traumas da sua família sejam carregados para o resto da sua vida. Decida hoje viver uma nova fase na sua vida. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Bem, gente, foi bem curtinha essa palavra, porque aqui no Instagram não pode ser muito longo. Mas eu desejo que você tenha um dia, uma tarde, uma manhã abençoada. E curte, comenta e compartilha aí. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.